O objetivo de ter escolhido esse tema é muito simples, tá? Essa é uma demanda muito comum aqui, é uma dúvida muito comum. Como precificar, né? Quanto que eu cobro? Como saber se eu estou tendo lucro ou não? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que começou cobrando por um programa de acompanhamento dela, né, um serviço de auto ticket, R$ 800, né? Começou cobrando R$ 800. Hoje, essa mesma médica cobra em torno de R$ 4.000 pelo mesmo serviço, pelo mesmo programa. Eu tenho alunos aqui que começaram cobrando por sua consulta, por exemplo, R$ 150. Hoje cobra R$ 800 pela consulta. Então, só alguns exemplos, né? Eu tenho alunos de especialidade cirúrgica, por exemplo, que começaram cobrando R$ 800 num procedimento, por exemplo, de R$ 400 num procedimento de infiltração, por exemplo, numa articulação, e hoje conseguiram estruturar um serviço que eles chegam a cobrar R$ 8.000, R$ 7.000 pelo mesmo procedimento. Então, só para dar uma ideia geral, né? Alunos que cobravam R$ 5.000 por uma cirurgia, hoje cobram R$ 20.000, R$ 30.000 pelo mesmo procedimento. Então, perceba que cobrar, saber precificar, faz com que você acelere, né, os seus resultados, faz com que você tenha a chance de ultrapassar muito mais rápido um faturamento, por exemplo, de 25, de 50 e até de R$ 100.000, como é o caso de alguns alunos nossos hoje. Então, a precificação é extremamente importante nesse quesito, tá? Quando eu falo isso, eu sei que pode soar assim, pô, mas parece fácil, né? É só aumentar o preço, é só cobrar a mais. E não é bem simples, não é tão simples assim, né? Porque se você cobra, se você bota um preço muito acima do que realmente os pacientes, né, o cliente está disposto a pagar, e até acima do que a média de mercado, e você não entrega algo que seja compatível, você corre o risco de estar também cometendo um equívoco, né? Então, não se trata de apenas aumentar o preço, tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje de forma um pouco mais aprofundada, tá bom? Quando a gente fala de preço, é importante separar preço de valor, tá? Preço é o que as pessoas pagam por algo. Valor é o que ela leva, tá? Então, essa pequena distinção faz total diferença, tá? E eu costumo dizer que a gente só tem dois tipos de serviços. Basicamente, de forma bem didática, só tem dois tipos. Os serviços que vendem serviços e produtos e atraem os pacientes por conta de preço, e aí a gente pode usar, tem inúmeros eventos de varejo, né, como o pessoal chama o varejo. Vou dar um exemplo aqui, né, tipo supermercado, né? A gente olha, entra na internet ou então vê uma propaganda na TV, o supermercado ele foca muito em preço. Aqui é o menor preço. Tem até empresas que focam muito nisso. Pague menos, por exemplo, né? É um exemplo de uma empresa que o foco dela é muito no pagar menos, né? Já o outro lado da moeda, né? O outro tipo de serviços e produtos são serviços e produtos que focam no valor, né? Valor agregado, valor que é repassado para o cliente. E aí a gente poderia citar vários exemplos aqui, mas, por exemplo, vamos pegar a Apple como um exemplo, né? A Apple, eu estou aqui falando através de um iPhone. O iPhone hoje, deixa eu ver quanto que está o iPhone aqui. Um iPhone 16 hoje, quanto que é o preço? iPhone 16,
nem aparece preço, aparece valor, né? Então, varia de R$8.000 até R$15.000. Então, o iPhone é um exemplo a Apple é uma empresa, por exemplo, que o foco dela é no valor, não é no preço. E isso aqui é a primeira premissa que todo mundo deveria ficar presente. Quando a gente fala de atendimento médico, de serviço médico, seu marketing, sua comunicação está muito voltada para preço ou está voltada para valor. Os planos de saúde, as clínicas populares, o foco delas é no preço. É atendimento rápido, atendimento de volume, a medicina industrial, como eu chamo. E o atendimento particular não. O atendimento particular o foco é no valor. Então o foco não é no volume, é na experiência, no relacionamento de longo prazo com o paciente. O foco é em gerar valor para o paciente. O foco é em realmente entregar mais do que está sendo prometido, para que o preço que seja cobrado não seja um empecilho, seja visto como algo até barato, frente ao retorno que está sendo oferecido, né, pelo aquele serviço. Então, esse é o primeiro insight sobre precificação para serviços médicos particulares. Quando a gente fala, de serviços médicos particulares de alto ticket, eu estou me referindo, por exemplo, aos nossos programas de acompanhamento aqui, que a gente ensina dentro da nossa metodologia CVM. Qual é o grande erro, né, dos médicos na hora de precificar? O grande erro é precificar um serviço de alto ticket sem levar em consideração os fundamentos da precificação, que eu vou já falar aqui para você até o final dessa live. Os fundamentos da precificação, tá? Então, muitas vezes só olha-se para o lado, quanto é que o coleguinha está cobrando? Eu vou cobrar igual o coleguinha está cobrando. Ou então, qual é o meu custo? Quanto está custando para mim entregar isso aqui? Então, eu vou cobrar só o custo, né? E também é um grande erro. Por quê? Porque se você só cobra o custo, você não tem lucro, não sobra. Por que é um erro também só olhar para quanto o coleguinha está cobrando e cobrar igual? Porque pode ser que o coleguinha esteja cobrando abaixo do que realmente vale, tá? Infelizmente, a esmagadora maioria dos médicos não estudou sobre marketing, gestão e vendas, tá? Precificar tem técnica para isso, tá? Tem fundamentos para isso. Qual o outro erro na hora de precificar? Um erro também muito grande eu estou começando o meu consultório particular, eu estou começando meus atendimentos, então a média de mercado é X, eu vou começar cobrando um terço de X, ou então metade de X. Por que isso é um erro? Muito simples. Se você cobra muito abaixo do que o valor de mercado, primeiro, você está se posicionando como um serviço abaixo do mercado. Tá? Isso é muito simples. Vou te dar um exemplo. Você vai agendar uma consulta para sua mãe ou para sua filha, ou para o seu filho ou para o seu pai, tá? Para pessoas importantes da sua família. Você tem um médico que cobra R$1.000 de uma especialidade qualquer e tem o mesmo médico da mesma especialidade que cobra R$100. Qual que é o melhor? Qual que você escolhe para atender o seu pai, ou o seu filho, ou a sua mãe, ou a sua filha? O que cobra R$100 ou o que cobra R$1.000? Qual que você escolhe? Imediatamente você pensa, o de R$1.000, óbvio. Por que que é óbvio? Eu vou te falar o que acontece na realidade do médico brasileiro. O que acontece na realidade do médico brasileiro é que médicos incríveis, médicos com um currículo invejável, com experiência incrível, médicos muito bons tecnicamente,
estão submetendo a receber, a estar lá numa clínica popular para receber R$100 por consulta ou menos. Eu tenho alunos que passam por isso ainda, que estão na transição ou que estão começando o consultório. Eu falo isso com conhecimento de causa. São 1.300 médicos na comunidade de alunos CVM hoje, enquanto estou gravando esse vídeo. Então você corre o risco de estar escolhendo o paciente, o médico que tem um posicionamento de preço maior e tecnicamente ele não ser superior. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. Agora, a mensagem que eu quero passar aqui é que preço é posicionamento. Se você bota um preço muito baixo, as pessoas comparam, elas vão comparar, não tem jeito. Então, se você bota um preço abaixo do mercado, as pessoas vão te avaliar como um médico, como uma médica, como um serviço médico abaixo do mercado. Tá? Então, isso é importante. Beleza, Wildery, já entendi que existem regras para precificar. Já entendi que a precificação não é simplesmente botar o dedo na boca e ver o vento. Quanto é que eu vou cobrar? Deixa eu botar aqui o dedo no vento para ver. Não, quer saber? Eu vou cobrar... hoje eu tô bem, eu acho que eu tô me sentindo bem, eu acho que eu vou cobrar X. Ou então, hoje eu não tô me sentindo bem, eu vou cobrar metade de X. Não. O conteúdo que eu quero passar para vocês agora é exatamente para dar o fundamento para vocês poderem cobrar, né, pelos serviços particulares de vocês, principalmente os serviços particulares de alta ticket, tá bom? Então, bora lá para os fundamentos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O primeiro fundamento e mais importante, né, é a lei da oferta e da procura. Isso, gente, é algo que já existe há milênios, sabe? Lei da oferta e da procura. O que significa isso? Depois dá um Google e procura. Lei da oferta e da procura. É simplesmente a lei mais importante do mercado. A lei da oferta e da procura, também conhecida como lei da oferta e demanda, é um princípio, olha só, é um princípio fundamental da economia, que descreve a relação entre a oferta e a demanda de um produto ou serviço. O que essa lei afirma? Ela afirma que quando há uma grande oferta e pouca procura, o preço do produto tende a ser mais baixo. Por que o plano de saúde, por que a consulta de plano de saúde tem o preço baixo? Porque tem muito médico, tem muita oferta de serviço médico, né, pelos planos e pouca procura. Tá? Então, por isso o preço tende a ser mais baixo. Quando há uma grande procura e pouca oferta, o preço do produto ou serviço tende a ser mais alto. E é por isso que um bom serviço particular tende a ser mais caro. Um diamante é escasso ou você encontra fácil diamantes? Você não vira a esquina e tem uma loja, um quiosque, sei lá, um puxadinho de você com uma loja de diamantes. Eu estou falando de diamantes reais, não fake, né? Eu já ouvi de aluno falando que recebia R$5 por consulta. Gente, eu vou repetir. Uma médica, tem inclusive gravado live com ela falando assim, no Instagram comigo. Chegou a receber R$5 por uma consulta médica. Isso é um absurdo. Isso é um aviltamento à profissão médica. E, gente, isso tende a piorar. Por quê? Porque tá cada vez mais assim, médico no mercado.
médico endividado, devendo fiéis, devendo isso, devendo aquilo, aceitando plantão no escafundó do brejo, atender em qualquer lugar, clínicas clandestinas. A tendência é piorar. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que se você, colega médico, conseguir estruturar um serviço onde você realmente entrega algo de valor para o seu paciente, se você consegue transformar o seu serviço médico num diamante, você pode cobrar como um diamante. E aqui é onde entra a oportunidade, aqui é onde entra o serviço médico de alto ticket. Aqui é onde entra os programas de acompanhamento intensivo, os programas anuais de consultas seletivas, as cirurgias, os procedimentos que a gente envelopa através desses programas, a gente ensina a envelopar através desses programas. Por que isso é uma baita oportunidade? Muito simples, porque quase ninguém faz. Não tem quase ninguém fazendo. E daqui a, se não me engano, a previsão é que daqui a 5 anos a gente vai ser 1 milhão de médicos. Meu amigo, a oferta de médicos vai aumentar. Então, se o princípio fundamental da economia é quando a oferta aumenta e a demanda não acompanha, o preço vai diminuir. Se tem médico hoje ganhando R$5 por consulta no plano de saúde, quanto é que você acha que vai estar daqui a 5 anos, quando tiver 1 milhão de médicos? Se você acha que se tem hoje cirurgião recebendo R$100 por uma cirurgia grande, quanto é que você acha que ele vai estar recebendo daqui a... Se o plantão... Eu me formei em 2011. Em janeiro de 2011 eu comecei a atender. Cara, plantão era R$800 naquela época. Tem lugares que o plantão ainda é menos que R$800 no Brasil. Quanto você acha que o plantão vai ser daqui a 5 anos, quando tiver 1 milhão de médicos no mercado? Você acha que vai aumentar o preço do plantão? Não vai. Agora, por que o atendimento particular, por que os serviços particulares é uma baita oportunidade? Porque, meu amigo, minha amiga, você pode começar a criar o seu serviço hoje. E você não precisa se debater sozinho, você não precisa reinventar a roda. Cara, nosso método é validado, testado e validado por mais de 1.000 médicos, 1.300 médicos. Alguns desses médicos, hoje, já vivem só de atendimento particular, faturando 50, 100. A gente tem alunos faturando mensal hoje, mais de R$300 mil. Então, assim, mas por quê? Porque esses médicos estão realmente construindo diamantes. Diamantes, ou seja, serviços raros, produtos raros. Por isso pode se cobrar mais caro. Agora, se você não abrir o olho para isso, se você continuar na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a tendência é que em breve você seja surpreendido. Da noite para o dia, o valor da sua hora de trabalho vai despencar. Da noite para o dia, você vai receber um muito obrigado, doutor, muito obrigado, mas a gente não precisa mais do seu serviço, porque acabou de entrar uma leva de médicos que estão aceitando trabalhar aqui por 1/10 do que você cobra hoje para a gente. Então, por uma questão de economia, a gente não precisa mais do seu serviço. Não espera receber uma cartinha de descredenciamento do seu plano, dos seus planos de saúde. Não espera receber uma cartinha dizendo que você está devendo 1 milhão para a cooperativa, por ingerência, porque a cooperativa está falida. Começa hoje a investir no seu negócio. Começa hoje a aprender o que você ainda não sabe sobre marketing, gestão e vendas. Começa hoje a mudar a sua mentalidade, a descobrir que você pode, cara, ser, além de médico, de médica, você pode ser um empresário, um empreendedor, uma empreendedora. Tem um aluno nosso que acabou de abrir um reumato, né? O João Alho. João Alho já é um aluno nosso, que eu fiz até uma live com ele recentemente, lá de Santarém, no Pará. Fatura mais de 100 mil por mês hoje no consultório. E
já está expandindo. Abriu a clínica de vacina dele, né? Tem também os cursos dele, que é outra fonte de renda, né? Parte educacional. E é isso, gente. É isso. Ao invés de você ficar esperando, ai meu Deus, quem que vai me salvar? Você é que tem que se salvar. Meu Deus, e se o governo, se o Pablo Marçal ganhar em São Paulo? Cara, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja o milagre que você pede. Seja você o milagre. E eu tô te falando que você tem um caminho aqui. Tem um método. Cara, um método testado e validado por centenas de médicos. Você não precisa passar por isso sozinho. Um método para você atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares. Um método robusto, com todo o conhecimento que você precisa para começar do zero, para fazer a transição, ou para você que já vive de particular, para você ir para o próximo nível. Você que já está faturando aí 20, 30 mil de particular, cara, eu consigo te ajudar a dobrar isso em alguns meses. Eu consigo te ajudar a triplicar isso em alguns meses. Acabei de falar do João Alho aqui. O João Alho é um aluno nosso que começou lá em 2021, começou do 000, fez o nosso programa CVM, o nosso curso online, lá em 2021. E a gente está em 2024. Ele, estava indo muito bem. Né? Em janeiro desse ano, me procurou, falou, Wilder, queria te agradecer, minha vida mudou, vivo só do consultório, saí de tudo, de todos os vínculos que eu não estava feliz, que não me valorizavam. E, cara, estou faturando bem. E aí eu falei, quanto? E aí ele falou. Eu falei, quer dobrar isso? Aí ele falou, mas como? Eu falei, vem para a mentoria. Entrou na mentoria em março, se eu não me engano, fevereiro. Em abril ele bateu 100k. E não parou mais, continua. Sabe por quê? Porque uma vez que você aprende, é igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não desaprende. Vai chegar um momento em que até quem acha que é concursado, que é estável, se o governo tiver uma quebra, se o governo quebrar, igual aconteceu na Grécia isso, gente, dá um Google aí, pesquisa. Aconteceu na Grécia. Funcionários públicos concursados tiveram que ser demitidos porque não tinha dinheiro para pagar, simples assim. E você acha que o Brasil é um país imune a isso, é? Não é não. Não é não. Tá? Então, obrigado, Laís, por compartilhar aqui. O grande lance é esse. Se você quiser ter uma remuneração justa, fazer a diferença na vida dos seus pacientes, ter qualidade de vida, o atendimento particular é para você. Tá? E falando de precificação, falando de serviços de alto ticket, o CVM é a metodologia que pode te ajudar a acelerar isso de forma rápida. Por quê? Porque a gente tem o caminho das pedras. Tá? Então, voltando para os fundamentos da precificação. Eu falei do primeiro, lei da oferta e da procura. Tá? Se você tem um serviço que é escasso, você pode cobrar mais caro. Ponto. Tá? Se você tem um serviço que é commodity, que as pessoas encontram em qualquer lugar, provavelmente você até pode botar um preço maior, mas provavelmente você não vai ter muitos pacientes. Por que eu vou pagar R$500 numa consulta com você se a sua consulta, na sua especialidade, eu encontro, cara, no SUS, eu encontro no plano de saúde ou eu encontro na clínica popular? Me fala, por que eu vou pagar R$500 numa consulta que inclusive, talvez você esteja lá atendendo no SUS, talvez você esteja na clínica, talvez você esteja no plano de saúde. Por que carga d'água eu vou pagar R$500 particular para você? Se é o mesmo atendimento, se é o mesmo serviço, se você até as piadas são as mesmas. Por que você acha que eu vou pagar? O que alguém pagaria? E é por isso que os meus alunos que estão largando os planos, saindo das clínicas populares,
conseguem, cara, fazer uma transição uma transição mais segura, uma transição onde os pacientes, mesmo tendo plano de saúde, escolhem continuar com eles. Por quê? Porque exatamente por o que eu estou falando para vocês. Porque com a nossa metodologia, os nossos alunos, o que é que eles fazem? Eles fazem, primeiro, uma consulta acima da média, uma consulta incrível, tá? E segundo, então vamos lá, por que que os nossos alunos conseguem fazer com que os pacientes, mesmo tendo plano, eles continuem fazendo os pagamentos particulares? Por quê? Primeiro, a consulta acima da média e segundo, o acompanhamento pós-consulta, que é o serviço de autoticket, que é o PAI, que é o PAS, que eu estou falando aqui. Então, o lance é você captar isso. Quando você cria um serviço, né, onde você realmente agrega valor, onde você realmente ajuda o paciente a ter resultado, onde você está mais próximo do paciente, onde você se torna um personal doctor, meu amigo, ele pode ter convênio, ele pode ter o convênio lá do Einstein, do Sírio, sei lá, ele vai escolher continuar com você. E ele vai pagar e vai pagar feliz, tá? Então, assim, eu tô realmente gastando bastante tempo nisso para que a ficha caia aí, para que caia o orelhão aí na cabeça de vocês, para que vocês captem isso, sabe? E muitas vezes as pessoas acham que é só, eu vou para um consultório chique, eu vou para um prédio mais caro da cidade. Cara, tinha um aluno meu, que eu não vou citar o nome, nem a cidade, nem a especialidade, porque senão todo mundo vai saber quem é, mas tem o caso de um aluno meu que o consultório dele, a clínica dele, era no prédio comercial mais caro da cidade, prédio comercial só de consultório médico, e era na cobertura. Era na cobertura, tá? Cara, tipo assim, eu conheci lá, eu fui lá. E assim, lindo, 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 maravilhoso. Mas ele estava há 2 anos patinando, não passava de 30 mil de faturamento por mês de particular. Estava já para desistir. Entrou no CVM em 2019. 2019 não. Entrou na turma 19. Se eu não me engano, em janeiro de 2023. Ele entrou no CVM. Foi isso mesmo. Janeiro de 23. Hoje, 2024. Hoje, em janeiro de 2024, esse médico é o que eu falei que fatura mais de 300 mil por mês. Saiu de 30 para 300. E ele continua atendendo no mesmo local. Não é a estrutura, não é a especialidade, não é o tamanho da cidade. É método. É realmente entregar valor para o paciente. É realmente transformar a vida do paciente. Quando você fizer isso, quando qualquer um de vocês começar a fazer isso, sua vida muda. Por que a minha vida mudou? Porque eu transformo outras vidas. Simples assim. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu sou o cara da parada, não. É só porque eu vivo para transformar outras vidas. Tem uma frase que eu levo, falando de precificação, né? Uma frase que eu carrego já faz muito tempo comigo. Anota aí. Anota aí, Renan, para você pagar o churrasquinho de gato que você está me devendo. Você é pago proporcionalmente ao valor que você gera para o mundo. Quando você salva uma vida, você é bem pago. Todos os médicos são bem pagos, tá? Entre aspas. Mas quando você salva 1 milhão de vidas, quando você descobre, por exemplo, quando você consegue criar algo que você impacta milhões de pessoas, aí você vai para o próximo nível. Você é pago proporcionalmente ao valor que você gera no mundo. Quanto de valor você realmente gera na vida das pessoas como médico, como médica.
Ou você está só enxugando gelo, fazendo a medicina meia boca? Correndo de um plantão para o outro, correndo de uma clínica para outra, correndo de um lugar para o outro. Como é que está o acompanhamento no pós-consulta? Como é que está o relacionamento? Você está entregando mais do que você prometeu? Você está realmente tendo uma mentalidade de melhoria contínua do seu serviço? Você tem um time, você tem uma equipe? Você está se relacionando com seus clientes, com seus pacientes, de forma a eles sentirem segurança por estarem sendo acompanhados por você? Aqui é o ouro do nosso método. Aqui é o ouro do nosso método. Por isso que a Laís entra aqui na live e faz propaganda de graça. Porque a vida dela está sendo transformada também. Tá? Então é isso, Cássio. Ninguém vai pagar uma consulta ou um serviço particular de 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais para um médico que faz um atendimento igual ele encontra na esquina, entende? É por isso que o sal branco é barato, é muito fácil de ser encontrado. Infelizmente. Tinha o governador do Amazonas, um ex-governador do Amazonas, que falava que tem uma frase que é atribuída a ele, eu não sei se é verdade, tá? Mas dizem que ele falava isso, que é assim, ó, médico é igual sal, é branco, a gente encontra em qualquer lugar, é isso. E é barato. Falou isso. Dizem que ele falou isso. Mas, infelizmente, eu concordo com ele. O profissional que tem o vestibular mais concorrido, o profissional que tem a faculdade mais demorada, depois tem outra, é como se fosse outra faculdade, a residência. Muitos fazem fellow, mestrado, doutorado, e tem são mão de obra mais qualificada e mais barata, proporcionalmente. Eu estava falando com uma aluna minha essa semana que ela falou assim, que chamaram ela, é uma aluna minha que cobra hoje R$800 na consulta, 800, 750. Ai meu Deus, é tanto aluno que eu esqueço. Mas enfim, R$700. R$700 na consulta, ela está com lista de espera para 6 meses. E aí ela falou que recebeu um convite. Um hospital novo, está sendo inaugurado na cidade dela. E aí ligaram para ela, doutora, a senhora não quer atender aqui, um hospital de referência, blá, blá, blá. E ela falou, tá, mas quanto que é a remuneração? Elas falaram, nossa, tá muito boa a remuneração. É R$150 a hora. Sendo que você precisa atender pelo menos 4 pacientes por hora. 15 minutos por paciente. Ela falou, muito obrigado. Mas não. Então, é sobre isso. É sobre realmente você... Aí tem outra coisa, tá? Tem outra coisa que é um fundamento também da precificação. E que agora talvez eu vá falar com a maioria das pessoas. Então vamos lá. Qual que é o segundo? Eu falei do primeiro fundamento. Lei da oferta e da procura, tá? Tudo que é escasso vale mais. É por isso que eu recomendo você conhecer a metodologia CVM e estruturar um serviço médico particular, principalmente de alto ticket, tá? Para que você realmente transforme o seu serviço num diamante, em algo valioso. Segundo fundamento, tá? Que eu quero compartilhar com vocês aqui. Sobre precificação. Talvez alguns de vocês aqui já tenham um serviço que é um diamante. Talvez você já entregue, talvez sua consulta seja incrível, talvez você tenha um consultório incrível, talvez você tenha uma secretária incrível, e talvez até você já faça um pós-consulta incrível. Mas por que talvez você ainda está patinando? Talvez por que você ainda não está faturando alto? Por que você ainda está trabalhando muito e não está recebendo quanto você gostaria de receber? Por quê? Aí vem o fundamento. Ninguém, além de você,
vai valorizar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Você precisa ser a primeira pessoa a valorizar o seu serviço, o seu produto. E a coisa mais comum que eu vejo nos meus alunos, principalmente quando eles chegam lá no programa CVM, é: eu tenho dificuldade de cobrar, eu não sei quanto cobrar. Na verdade, não é só não saber. Isso também é verdade. A maioria não sabe. Mas não é só sobre saber ou ter vergonha de cobrar. O problema é que a pessoa ainda não valoriza o próprio serviço. Ela não sabe o valor do próprio serviço. E é por isso que ela aceita receber R$5, R$50, R$100. Valorize você. Seja o primeiro cliente a comprar o seu serviço. Valorize o seu serviço. Valorize a sua história. Valorize a transformação que você gera. Se você não valorizar isso, não importa. Eu posso vir aqui e falar: para precificar você tem que ver os custos. Aí você tem que botar numa planilha quanto que você já gastou com seu consultório, com folha de pagamento, com a água que você comprou, os insumos, os custos que você faz. Gente, tudo isso pode ser feito. Você lixa lá os custos, bota lá imposto, bota lá taxa de cartão. Beleza, você pode fazer a precificação do seu serviço assim também. Eu preciso de insumos aqui, eu aplico, eu faço botox, eu compro, vitaminas, eu compro isso, compro aquilo. O lance, gente, é que o buraco é mais embaixo. Não é só sobre técnica. O problema é que você ainda não valoriza o seu trabalho como você precisa valorizar. Gente, ninguém deveria botar preço no trabalho de ninguém. Ninguém deveria botar preço no trabalho de ninguém. E a gente está falando de um serviço que cuida de pessoas. O conhecimento e a experiência para cuidar de vidas, da saúde das pessoas, o bem mais precioso. Quando essa ficha virar, o resto é detalhinho. Wilder, como é que eu faço para precificar com margem de lucro de 30%? Como é que eu faço para aumentar meu lucro sem trabalhar mais? Como é que eu faço para diversificar os meus serviços? Como é que eu faço para, inclusive, ter um serviço que funcione sem mim? O resto vira detalhe. Mas primeiro tem que virar essa chave na sua cabeça de que seu trabalho é valioso e que você pode cada vez mais entregar mais, entregar mais. Porque o que as pessoas, quando elas dizem sim para o seu serviço, elas estão dizendo sim para a percepção de valor que elas têm sobre o seu serviço. Qual é a sua percepção de valor sobre o seu serviço? Essa é uma pergunta. Qual é a percepção de valor que você tem sobre o seu serviço? A Alicia está falando aqui, quero muito fazer sua mentoria, sou médica fisiatra na Bahia. Bora, Alicia! Praticamente a única do mercado no estado. Já entrego muito valor trabalhando numa clínica privada que atende por convênio. Só vem, Lícia, só vem. Se você é a única médica fisiatra na Bahia, você é um diamante já. Você só precisa girar uma chave aí, fazer uma reprogramação aí na sua cabeça mental para você descobrir isso. Porque não adianta eu falar que você é um diamante. Você precisa se sentir um diamante. Você precisa se enxergar como um diamante. E sim, o ambiente da mentoria, nem que seja por osmose, vai fazer com que você gire essa chave, tá? E rápido. A mentoria é para quem quer, para quem não tem mais tempo a perder. O programa CVM é para quem tem bastante tempo a perder ainda, pode começar pelo programa CVM. Quem não tem tempo a perder, quem quer fazer uma transição, quem quer mudar de vida rápido, é a mentoria.
Exatamente por você ter dificuldade na transição e na precificação, Lícia, é que você deve entrar na mentoria. Manda um direct pra gente, vai ser um prazer te ajudar, tá? De verdade. Então, fundamento número 2, tá? Aprenda a se valorizar. Não deixe que ninguém bote preço no seu serviço. Honre a sua história, honre o seu sacrifício, honre o sacrifício dos seus pais e, principalmente, gente, honre a transformação que você gera na vida das pessoas. Sabe por que, Lícia, que a nossa mentoria, alguns colegas falam assim, pô, mas pagar 30 mil reais numa mentoria é muito caro. A gente escuta isso. Pagar 50 mil na mentoria mais avançada é caro. Eu escuto isso. Sabe o que é caro? Primeiro, sabe por que é esse preço? É esse preço porque na mentoria que custa 30, tem médicos que saíram do zero em dezembro, 5 mil reais de faturamento, e hoje estão faturando 50 por mês. Então eu pego um médico, uma médica, que estava faturando 5 e ajudo ela a faturar 50 por mês. Então ela investe 30 mil e em 6 meses ela está faturando 50 por mês. Ele vem dizer que é caro. Será que é caro? Não. Olha a transformação. A gente está falando de 50 mil por mês. Em 12 meses, dá 600 mil por ano. Me fala qual é o investimento que você bota 30 mil e volta 600 mil por ano. Me fala. Me fala que eu quero saber qual é. Bitcoin? Não tem. E a mentoria que custa 50, que custa não, que o investimento é 50 mil, Lícia, eu tenho alunos, eu tenho pelo menos, contar aqui, vou contar de cabeça. Eu tenho pelo menos uns 10 alunos que antes faturavam 0, ou 10, ou 20, ou 30 mil por mês, e agora faturam 50, 100, como eu disse, 300. Tem alguns médicos que eu ajudei com a mentoria a se tornarem médicos com negócios milionários. A pessoa investe 50 mil e volta 1 milhão por ano. Uma vez que você aprende, não tem como desaprender. Quem fatura 1 milhão no ano vai continuar faturando 1 milhão para o resto da vida. Quem fatura 500 mil no ano vai continuar faturando 500 mil para o resto da vida, porque não tem como desaprender. Pelo contrário, é só uma melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, olhem para a transformação do serviço de vocês. Olhem para a transformação do serviço de vocês. Eu tenho uma aluna, por exemplo, eu vou citar o nome aqui dela, Natasha Valente. A Alicia falou da Natália Valente, né, que é uma aluna nossa querida. Natália começou do zero em 2019, era da turma 2. Depois de um ano, bateu 25 mil, alugou uma sala, entrou na mentoria e, se eu não me engano, do primeiro para o segundo ano de mentoria, comprou a sala dela, montou a clínica dela e está indo muito bem lá em Brasília. Então, mas eu quero falar da Natasha Valente. Poderia citar a Natália também, é um exemplo parecido. Mas a Natasha, por exemplo, é uma médica reumatologista lá em Belém, hoje também está lá na mentoria, fatura em média 50 mil por mês, e só com particular, né? E ela tem depoimentos no Google dela, no Google Meu Negócio, dos pacientes falando assim, eu sofro com dor, eu tenho dor crônica
há 10 anos. Já passei em tudo quanto foi médico, já tomei tudo quanto foi remédio. Em um mês, com acompanhamento da doutora Natasha, acompanhamento do programa de acompanhamento da doutora Natasha, eu tô sem dor. Ou então eu estava com dor 10, agora eu tô com dor, nível de dor 3. Eu não conseguia fazer, eu não tinha funcionalidade nenhuma na minha vida e agora a minha vida voltou a funcionar. Quanto que custa isso, gente? Não tem preço. Então olha para a transformação que você gera. Foca na transformação que você gera. Esse é o princípio número 3, tá? Fundamento número 3. Foca na transformação. Ai, Wildre, mas e se os pacientes não pagarem? Tá tudo bem se eles não pagarem, é a escolha deles. O seu dever não é empurrar um negócio nas pessoas. Pega, você tem que comprar, senão você vai morrer. Não. Inclusive, tem técnica para oferecer isso e a gente ensina também na nossa metodologia, tá? No programa CVM, na mentoria a gente pega na mão para ensinar isso. Te dá feedback, né? A diferença do programa CVM para a mentoria é muito simples. O programa CVM é como se fosse academia, é Smart Fit. Você paga a mensalidade, vai lá, usa, tem dúvida, pergunta para o professor. A mentoria é um personal, quando você contrata o personal trainer. Você paga a academia, mas também contrata o personal trainer. Então, a gente dá feedback, a gente direciona, a gente apoia, a gente ajuda. Então, é essa a diferença. E da mesma forma, você também faz com seus pacientes. Qual a diferença do paciente pagar uma consulta ou pagar um serviço de alto ticket, um programa de acompanhamento? A mesma coisa. O paciente paga a consulta, ele vai lá, pede a sua opinião. Doutor, qual é a doença que eu tenho? Qual é o remédio que eu tomo? Consulta, consultoria. Agora, o que é um serviço de alto ticket nos moldes do CVM? Um programa de acompanhamento, você oferece um acompanhamento para esse paciente. Você oferece, é como se você fosse um personal doctor. Tá? Eu sou um personal de negócios, médicos, você vai ser um personal doctor para o seu paciente. Eu vou ser um personal de negócio para você. Então, é sobre isso. Quando você coloca esses fundamentos em prática, precificar se torna fácil, se torna simples. Tá? Agora, de forma prática, vou entregar o ouro aqui agora. De forma prática, o que você vai levar em consideração na hora de precificar, por exemplo, um programa de acompanhamento intensivo, tá? Vamos supor que você vai fazer um programa de acompanhamento intensivo de 3 meses. Você vai colocar 3 consultas, tá? Além das consultas, você vai colocar uma consulta de bônus com um profissional de saúde parceiro. Pode ser um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um TO, o que fizer sentido para a sua especialidade. Então, uma consulta com um profissional de saúde. Você vai colocar, além disso, vamos supor que você vai incluir um exame aí que você oferece, que esse paciente precisa. Né? Sei lá, um ultrassom. Coloca também. Tá? Então, além disso, o que você vai entregar? Você vai entregar, como a gente ensina aqui, né? Materiais educativos. Você vai principalmente, gente, focar numa coisa chamada disponibilidade. Vocês estão presentes para a disponibilidade obstétrica, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é, que o obstetra ele cobra para ficar disponível para a paciente no momento do parto, seja para parto normal ou parto cesárea, né? A mesma coisa, cobre pela sua disponibilidade. A Alicia colocou, meu receio de ficar sobrecarregada sendo personal doctor. Exato, Alicia. O lance é que, quando você precifica isso de forma adequada, você cobra bem por isso. Eu não tenho problema nenhum quando os meus mentorados me mandam mensagem, me ligam. Tá? Por quê? Porque eles pagaram muito bem. Agora, eu trato bem até meus seguidores. Por que eu não vou tratar bem quem me paga 30 mil, 50 mil? Eu trato bem meus seguidores que não pagam um centavo. Eu que pago para eles seguirem aqui, fico fazendo anúncio aí, segue lá você vê.
Então, uma coisa, Alice, é você receber a remuneração de uma consulta, R$ 500, uma consulta particular, e ter que ficar de eterno respondendo WhatsApp, mandando receita, pedindo exame, laudo, blá, blá, blá. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente pagar R$ 5.000 para te acompanhar, para você acompanhar ele por 3 meses, que seja por 6 meses, enfim. Então, na hora de precificar, o que você vai levar em consideração? Você vai levar em consideração os custos do que você vai entregar. Então, o preço da minha consulta é R$ 500, o preço da consulta do profissional de saúde é R$ 200, o exame é R$ 200. E a minha disponibilidade. Aqui é que está o ouro, tá? Como é que eu calculo a minha disponibilidade? Muito simples. O primeiro cálculo é qual é o custo da sua hora intelectual de trabalho hoje. Como é que eu calculo isso, Wilder? Muito simples. Vamos supor que você ainda não atenda particular, tá? Você atenda plano de saúde. Vamos supor que você fature por mês, vou fazer só um cálculo para ficar didático, R$ 10.000 por mês. E você trabalhe 100 horas por semana. 100 horas por mês, aliás. 100 horas por mês. Você pega o valor que você ganha ali de plano de saúde, por exemplo, 10 mil naquele mês, e divide por o número de horas que você trabalhou. Então, 10 mil dividido por 100, R$ 100 a hora de trabalho. Se então, você tem uma ideia, uma métrica para você se guiar. Então a minha hora hoje no plano de saúde é R$ 100. Eu vou levar em consideração isso na hora de precificar o meu programa de acompanhamento intensivo. Quanto disponibilidade eu vou destinar para esses pacientes de programa de acompanhamento intensivo? Presta atenção aqui, Lícia. Qual que é a recomendação, tá? Pelo menos, uma hora por semana. O ideal é que seja ali, pelo menos, tem alunos que fazem assim, que separam de uma hora por dia para se relacionar com todos os pacientes de programa. Mas vamos botar que você vai destinar pelo menos uma hora por semana para falar com esse paciente. Então, uma hora, e vamos supor que sejam 3 meses, né? Então, uma hora por semana, então dá 4 horas por mês, vezes 12, né? Peraí, uma hora por semana vezes 4 semanas dá 4 horas, vezes 3 meses dá 12 horas. 12 vezes 100, então a gente tem aqui 1.200, não é isso? É isso, R$ 1.200 de disponibilidade, tá? Então você cobra de disponibilidade R$ 1.200. Então 3 consultas dá 1.500, mas R$ 400 das outras coisas dá 1.900. 1.900 com 1.200, a gente tem então aqui uma precificação básica de R$ 3.100. R$ 3.100. Só que o que você precisa agora? Você só calculou aqui basicamente os custos que você vai ter. Agora você vai incluir uma coisa que é muito importante: imposto, tá? Então bota aí o seu imposto, 15% de imposto. Dependendo se for pessoa jurídica, se você for pessoa física, aí vai ser 27,5%. Pesado. Você vai botar taxa de cartão, tá? Geralmente aí varia entre 5% mais ou menos, depende se você vai fazer antecipação ou não. E você bota, agora sim, a margem de lucro. Bota aí pelo menos 20, 30% de margem de lucro. Tá? Quando você soma, então é 30 mais 20 dá 50%. 3.100, 50% de 3.100 dá mais ou menos R$ 1.500. Então a precificação desse PAI, desse programa de acompanhamento, vai para R$ 4.600. Tem gente que só cobra o preço de 3 consultas.
500 vezes 3, 1.500. Quando, na verdade, o preço correto aqui, para ter lucro, seria 4.600. Então, essa é a forma, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, é assim que eu recomendo que você faça sua precificação. O que vai acontecer nessa hora? Alguns de vocês vão pensar, meu Deus, R$4.100 é muito dinheiro, os pacientes não vão pagar e blá, blá, blá. O que eu falo para vocês, tá? O problema não é o paciente não pagar, o problema não tá de estar caro. Anota o que eu vou falar. Geralmente o problema não é o preço. Geralmente o problema ou é que você ainda não acredita suficientemente no que você oferece. Segundo, você não tem técnica, você não sabe como oferecer. E terceiro, você está atraindo o paciente errado. Se você realmente acredita que seu produto, que seu serviço, que seu programa de acompanhamento vai transformar a vida desse paciente, igual eu acredito na minha mentoria, Alice, você vai ter brilho no olho na hora de falar disso para ele. Segundo, se você tem técnicas, você aprende a como oferecer isso, a como vender, tem técnica para isso, você treina e você se desenvolve, a chance de você fechar é muito maior. E terceiro, atrair o paciente certo. O paciente certo é uma nomenclatura que a gente usa aqui no CVM para atrair o paciente que precisa do seu serviço de mais alto ticket e que está disposto a pagar por ele. Não só que precisa, mas está disposto a pagar por ele. Tem técnica também para isso. Beleza? Como precificar serviços médicos particulares, principalmente de alto ticket. A live está entregue e eu espero de verdade que tenha feito a diferença para você, tá? E para você que é seguidor, que não é aluno ainda, que não é mentorado, meu amigo, minha amiga, se inscreva no Workshop Med Verde Particular, que vai acontecer a partir do dia 30, faltam 12 dias, se eu não me engano, e conheça a nossa metodologia. Para você, Lícia, e para quem é aluno, para quem já é seguidor há muito tempo, eu convido vocês a mandar um direct para a gente conversar, agendar uma consultoria, a gente falar sobre a mentoria, falar sobre como que a gente pode ajudar vocês. Tá bom? A Alicia colocou aqui, já teve paciente que atendi por plano que fez questão de me pagar a consulta particular. Fiquei chocado. Isso foi uma mudança de chave. Sou merecedora. Lícia, é sobre isso. Quando essa mudança de chave realmente girar na sua cabeça, você vai fazer o que tiver que ser feito, você vai assumir o protagonismo da sua carreira, você vai transformar a sua vida, tá bom? E eu vou me sentir honrado de ser instrumento para você, assim como tenho sido instrumento para tantos alunos, tantos médicos Brasil afora. Vai ser um prazer te ajudar. Estamos à disposição de você e de todos que tiverem, que decidirem, que escolherem, para a sua vida o consultório particular, o atendimento particular, os serviços particulares, e escolherem a metodologia CVM, o programa CVM, a mentoria CVM como veículo, como ponte para que você realmente conquiste os seus sonhos. Wilder Sidney, grande mestre, pode preparar minha plaquinha de 50k, que eu bati o faturamento no mês de agosto de 51 mil. Gratidão a todos do CVM e a essa família que sem vocês não conseguiria chegar até aqui. Lícia e todos vocês que estão vendo ou que estão ouvindo essa live, que vai se transformar em podcast, eu quero também chorar, me emocionar e receber uma mensagem dessa de vocês. Essa aluna, essa médica, ela entrou no CVM em 2020, ela abriu o consultório dela do zero em 2021 e o primeiro mês de faturamento da planilha dela em 2021 na mentoria foi R$500. E hoje, agosto de 2024, ela superou os 51 mil. Uma mãe solo, numa cidade do interior do Nordeste, com muitas dificuldades, assim como a maioria dos médicos que chegam aqui com a gente, e que é uma vencedora. É alguém que chegou lá.
que não desistiu, que fez até dar certo. E é isso que eu espero que aconteça com você, Lícia, aí com quem tiver coragem suficiente para vir nessa jornada com a gente.